Boa tarde, graça e paz. Amém. O estudo de hoje, que nós vamos meditar um pouco sobre ele, aprender um pouquinho mais, aumentar a nossa fé, está no livro de Marcos. O livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 21, pulando para o versículo 35. Talvez você já tenham visto essa passagem, e ela é muito linda também. Uma das passagens mais lindas também da Bíblia. Ela se encontra no livro de Mateus e no livro de Lucas também. Mas hoje eu vou ler no de Marcos. É o pedido de Jairo e a ressurreição da sua filha. É lindo esse texto, então me acompanhe. Marcos 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e suplicou insistentemente: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Para o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, apenas crê. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse-lhe Jesus: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que palavras maravilhosas, que expressão de amor, que expressão de cuidado da parte de Jesus, né? Então essa história começa quando Jesus volta, que ele passou pela tempestade no mar, acalmou a tempestade, aí ele foi a outra margem do braço do mar, lá ele fez milagres, libertando 2 endemoninhados, mas as pessoas lá não aceitaram o que ele fez, então ele retorna. E no que ele retorna, já está aquela multidão esperando perto do mar, e logo em seguida chega Jairo, um dos principais da sinagoga. Você veja, aqui fala no 22, um dos principais da sinagoga. Então, eram aquelas crenças que, nossa, seria assim um absurdo ir buscar esse mestre que veio, esse homem novo que todo mundo se falava, Jesus. Mas mesmo assim, Jairo foi porque ele estava em desespero. E ele se prostra aos pés de Jesus e faz uma oração singela. Ele faz um pedido sincero de um pai desesperado. Ele crê nesse Jesus. E ele se prostra aos seus pés e pede: Vem comigo, Jesus, minha filha está a morrer. Basta colocar a mão nela e ela será salva e ela viverá. Então Jairo, no que ele vem de encontro com Jesus, ele demonstra para Jesus esta força, esta fé inabalável que ele tem no Cristo Jesus. E Jesus, então, pergunta: você quer que eu vá? Você crê?
Jesus vai com ele. Então aqui vocês vejam o que Filipenses nos diz em relação a gente pedir, a gente orar com sinceridade a Jesus. Filipenses 4, no versículo 6. Abra sua Bíblia aí e acompanhe. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, Jairo estava muito ansioso. Eu imagino o desespero para quem é mãe, quem é pai, perceber que sua filha está no leito de morte, numa cama sem resposta, irresponsiva, e ele sabe que ali tem alguém que pode fazer. O coração dele está ansioso, angustiado, como qualquer um de nós podemos ficar diante de uma situação assim, digamos, desesperadora. Mas aqui Jesus nos deixa a palavra e ele diz: eu estou aqui, não andem ansiosos, porque nós nada podemos fazer, a nossa ansiedade não vai poder mudar as coisas. Nossa ansiedade vai nos prejudicar. Então Jesus nos diz: não andes ansiosos com coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então aqui Jairo tornou conhecida diante de Jesus a sua petição, o seu desejo e a súplica dele em pedir: Jesus, por favor, eu lhe suplico, coloca a mão sobre a minha filha para que ela seja salva e viva. Então Jairo expôs a Jesus as súplicas do seu coração e a ação de graças, dizendo: Senhor, tudo pode, graças te dou somente a ti, Jesus, e eu sei que somente o Senhor consegue restaurar o que está perdido. Então Jairo, ele se declara abertamente, ele abre o coração para Jesus. E Jesus vai com ele. No caminho ele realiza outro milagre, né? Que vocês podem acompanhar depois, que é da mulher que estava enferma. E no que Jesus ainda estava falando, chegaram notícias. Jairo estava indo com Jesus a caminho. Então, Jesus chama ele a caminho, vamos. Jairo, se ele quer o milagre, ele tem que se pôr a caminho com Jesus. Nós, se queremos o milagre, temos que nos expor a Jesus, expor tudo que estamos sentindo com ele e nos pôr a caminho com ele, ao lado dele. Jairo não deixou ele ir à frente e não deixou ele para trás. Jairo foi junto com Jesus no caminho. Jesus ainda estava explicando e conversando com aquela multidão que estava ali. Vieram péssimas notícias da casa de Jairo. Aqui, 35, alguns da casa dele vieram e disseram assim: por que ainda incomodas o mestre? A sua filha já está morta. Muitos recebemos notícias que nos paralisam, que nos fazem pensar: tudo já está acabado, não há mais solução. Vocês lembram da ministração que a gente teve da mulher de Sunem, né? Então tudo já estava acabado, mas não. Jairo foi atrás de Jesus, porque Jairo sabia, Jesus colocando a mão, ele pode todas as coisas. E aí perguntaram por que ele ainda incomodava. Muitos ainda vão dizer: você gasta teu tempo pedindo a Deus as coisas? Você viu que não tem mais jeito, não tem mais solução? Para que orar tanto? Para que ir tanto na igreja? Para que ler a palavra, ler a Bíblia? Esse mundo já não tem mais solução, essas coisas já não tem mais conserto. A gente ouve muito disso, essas péssimas notícias que o inimigo lança até nós. Pessoas dizendo assim: não é mais para você, a nossa hora já passou, nosso casamento já não tem mais jeito, não tem mais solução. O desemprego, você não vai arrumar emprego em lugar algum, né? Seu marido não tem mais solução. Então irão trazer notícias que irão nos desanimar e tentar nos pôr para baixo e dizer: então tá, Jesus, fica aqui, já que tudo já não tem mais solução, já que tá tudo morto,
Então eu não preciso mais de ti. Mas Jairo sabia atrás de quem ele tinha ido. Jesus, no 36, ele não dá atenção para essas palavras. Sem acudir até essa palavra, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O inimigo que Jesus, o que Jesus quer dizer aqui para nós nesse versículo? O inimigo vai jogar muitas coisas, muitas palavras de rebaixamento para te deixar assim desanimada, sem esperança para mais nada. Mas aqui, Jesus, ele é um animador, ele é um revigorador da nossa fé. Jesus fala: não temas, apenas creia. É o que Jesus quer? A nossa fé. Como em várias passagens ele diz: creiam somente, acreditem em mim, eu farei tudo. Tenham fé, né? Então ele é um renovo para nós. Jesus é aquele que nos dá forças para seguir, ele nos anima, ele é nosso amigo, ele não nos deixa cair ao chão. Jamais Jesus nos abandona. Ele fala: não dê ouvidos ao que o inimigo está te dizendo, ao que o mundo lá fora está lançando sobre sua mente, sobre seus olhos, seus ouvidos. Apenas creia. Jesus está falando isso para nós. Creia, eu estou com vocês. Jairo, eu estou com você. Creia. Como você já veio atrás de mim, porque você creu em mim, né? Aí Jesus chamou para ir na casa de Jairo. Ele falou: fiquem todos aqui. Comigo só vai os meus discípulos que querem realmente me seguir. E ele chama Pedro, Tiago e João para ir com ele. Que eram os discípulos que sabiam que acontecesse o que for, era Jesus, né? Então Jesus chama eles para ir junto. Jesus chama aqueles que querem o seguir para ir junto. Jesus chama os seus discípulos: vamos comigo, estejam do meu lado, né? E eles seguem. Aí eles chegam na casa de Jairo e verem aquele alvoroço, aquele chororô, verem Jesus chegando e ninguém se alegra, eles continuam naquele desespero. Muitas vezes Jesus chega, ele está próximo, você está buscando e mesmo assim, ainda você deixa o desespero tomar conta, a angústia tomar conta, o desânimo, a falta de fé. Aí, quando Jesus chegou, ele disse no versículo 39, por que estás em alvoroço e chorando? A criança não está morta, ela está dormindo. Aqui Jesus agindo como um consolador. Como Jesus é bondoso, ele se preocupa com aquele chororô, ele se preocupa com aquele desespero e ele consola com palavras doces. Ele pergunta: por que estão chorando? A menina está apenas dormindo? Então vocês vejam como Jesus é amigo, é gentil, cavalheiro. Diante do desespero, ele nos pergunta: por que estão chorando? Isso tudo vai passar? Por que você está desesperada, minha filha? Tudo vai passar, tudo passa de apenas um sono, né? Todos os teus problemas, não é nada demais, não se preocupe, eu estou aqui. Mas teve pessoas que riram de Jesus, como diz no versículo 40, e riram-se dele. Ou seja, ele, porém, mandou sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele entrou onde ela estava. Meus irmãos, hoje em dia é comum, principalmente se você quer falar de Jesus, se você quer orar durante uma refeição, muitas vezes é motivo de riso para algumas pessoas. Ler a Bíblia, levar a Bíblia até a igreja, eu tenho o hábito de levar a minha Bíblia na mão. Para muitas pessoas, isso é motivo de riso. Falar de Jesus, muitas vezes, vai ser motivo de riso para muita gente.
Aí muitos se acanham, pensando, vão rir de mim. O que Jesus faz? Ele não dá atenção. Como nós não devemos dar atenção. Se riem da gente. Porque o que Jesus falou para aqueles que riram dele? Quando ele disse que a criança apenas dormia. Ele mandou todos saírem. Se vocês não creem em mim, não acreditam em mim, se as minhas palavras que eu deixei, este livro maravilhoso, a chamada Bíblia, é motivo de riso para muitos, saiam. Então Jesus, ele não obriga ninguém a nada. Ele é cavalheiro, como eu já disse. Se a Bíblia é motivo de riso, se falar de Jesus é motivo de piada, de chacota, ele manda que se retire. Não querem ouvir? Então se retirem. Tem uma passagem em Mateus que ele fala, não joguem as pérolas aos porcos, porque eles vão pisar em cima, ainda voltarão para te devorar. O que Jesus está dizendo? Não gaste as palavras, não insista com aquelas pessoas que não querem ouvir a minha palavra, porque a minha palavra é pérola, preciosa, escondida no mar, que é aqui. Então a palavra de Deus, ela é para ser levada a sério. Jesus Cristo é para ser levado a sério, ele não é motivo de riso em nenhum momento, em nenhum lugar, em nenhuma ocasião. Então, Jesus manda que se retirem aqueles que estavam rindo e ele chama apenas aquele que tinham muita fé, que era o pai da criança, a mãe da criança e os seus discípulos, porque ele sabia que ali a fé deles era tão grandiosa, a ponto deles acreditarem que Jesus podia fazer todo e qualquer milagre, de ressuscitar a sua filha. Então Jesus chama aqueles que tinham fé. Veja o que fala em Hebreus 11, no versículo 1. Vamos abrir a nossa Bíblia. Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas, é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então aqui a fé da mãe da menina e do pai da menina, eles eram convictos de que Jesus iria ressuscitá-la, convicção de fatos que não se veem. Para aqueles que não creram, que riram de Jesus, eles não viam a menina viva. Mas o pai e a mãe tinham essa convicção de que Jesus vindo, impondo a mão sobre ela, ela ressuscitaria, ela ficaria bem, estaria salva. Continua a palavra aqui, vamos no Hebreus 11, no versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a fé, a gente tem que ter certeza, Deus existe, né? Porque sem fé, a gente nunca vai agradar a Deus, é isso que ele nos deixou aqui na palavra. A palavra é clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós não tivermos fé, para que então dobrar os joelhos na madrugada? Para que orar abençoando um alimento sobre a nossa mesa? Para que orar? É porque nós temos fé, nós cremos nesse Deus maravilhoso e todo-poderoso. Que você tenha fé, você tendo fé, orando, lendo a palavra, jejuando, buscando agradá-lo. Você vai agradar. Basta ter fé, foi isso que ele disse. E Deus se tornará galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus, ele abençoará. Se você tem fé, crê que ele existe, que Jesus pode todas as coisas e que Deus fará tudo e ele faz tudo, ele te abençoará. A palavra nos diz, ele é galardoador para nos abençoar. Então Jesus toma aqueles que creram nele e entra no secreto. Quem crê vai atrás dele, o busca de todo coração, com toda a fé, com toda a sinceridade, sem malícia no coração.
No secreto é abençoado. Aqui ele entrou onde a menina estava, provavelmente num quarto, fechou a porta. E é no secreto, como já a palavra nos diz em outras ministrações que a gente já teve. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu Pai. E o teu Pai que vê em secreto as tuas lutas, dores, angústias, frustrações, alegrias, bênçãos virão. Porque Ele vai te abençoar, é no secreto que você busca, é no secreto que Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Então entraram com eles, né, os que tinham fé, e aqueles que tiveram fé puderam ver o milagre de Jesus. Ele tomou a menina pela mão e disse a ela: levanta-te. Quando nós estamos mortos para muitas coisas, para a vida, mortos diante do ânimo, nós estamos muito desanimados. Quando nós achamos que nós não poderíamos mais levantar dali, Jesus nos pega pela mão e nos diz: levanta-te, né? Como ele disse aqui, 41, tomando-a pela mão, disse: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus manda, basta ele falar e tudo vai mudar. Como na tempestade que ele acalmou, cala-te, emudece, e a tempestade cessou. Jesus vai pegar-nos pela mão, vai nos levantar. Então, ele é aquele Deus que acalma tempestades, é aquele Deus que expulsa demônios, é aquele Deus galardoador. Jesus Cristo é aquele que ressuscita o que está morto. Ele tem poder para todas as coisas, aquele que crê. Esta leitura nos faz entender o motivo de crer, de ver aquilo que estava morto e saber que tem alguém, que tem Jesus, pode restaurar tudo com uma palavra, com a sua mão que nos levanta. E o milagre aconteceu. A menina tinha 12 anos, já era uma adolescente, né? Então ela levanta. E o que Jesus adverte aqui? Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então Jesus disse assim: vocês presenciaram o milagre porque vocês me buscaram. Então agora vocês sentem-se com a menina, façam ali um banquete, né? Comemorem o milagre e eu estarei com vocês. Né? Então Jesus disse que muitos não saibam. Ele tinha algumas passagens que Jesus advertia as pessoas a dizer assim: não conte o que aconteceu, não conte o milagre que você recebeu, porque muitas pessoas buscam a Jesus e buscavam a Jesus nesta época e até na época de hoje. Muitas pessoas não vão até Jesus porque amam a Ele, porque têm fé nele e creem que Ele pode mudar toda uma história. Muitas pessoas buscam Jesus apenas para querer receber o milagre. Então Jesus fala: guarde para você por enquanto, por um bocado de tempo, guarde para você esse milagre. Aqueles que querem me buscar, aqueles que querem crer em mim e creem em mim, que seja por ouvir minha palavra, por saber que eu sou a salvação, não apenas para querer que eu abençoe-os com o milagre. Então, por isso, Jesus advertia algumas vezes na palavra que as pessoas ficassem um pouco quietinhas por um momento sobre o milagre. Então, essa leitura é maravilhosa, ela é magnífica e ela nos ensina que aqueles que buscam a Jesus receberão o milagre, que aqueles que riem de Jesus, ele diz: não adianta, se você não quer me ouvir, se você não quer acreditar e crer em mim, eu não ficarei nervoso. Apenas retire-se, né? Então Jesus é bondoso, é querido, é amável, é consolador. Que você possa, minha irmã, se agarrar a esse Jesus consolador e que tudo que você precisar, tudo que estiver de ruim acontecendo, você lembre-se que você tem um consolador, que você tem um amigo fiel, aquele que gosta de abençoar, e quando você o busca com toda a certeza, essa é a palavra que ele nos deixou, ele vai nos abençoar. Basta você crer, tenha fé
e agrade a Deus com sua fé. Fica na paz de Jesus e tenha um dia abençoado. Amém.